Temos que ter equalização de tarifas, diz Trump sobre etanol dos Estados Unidos no Brasil. Matéria de 11/8/2020, quentinha, uma matéria nova. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu em coletiva de imprensa na Casa Branca, na noite dessa segunda-feira, dia 10, que poderá tomar medidas tarifárias em relação ao Brasil, por conta do etanol norte-americano. Questionado sobre a pressão que estaria fazendo para que o Brasil elimine tarifas sobre a importação do produto dos Estados Unidos, Trump afirmou que em algum momento esse assunto será discutido. Nós não queremos pessoas nos tarifando. Há pouco menos de um ano, o Brasil elevou de 600 milhões para 750 milhões de litros a cota de etanol importado sem tarifa. Acima desse volume, o imposto de importação é de 20%. Agora os americanos pedem ao governo brasileiro a extinção da cota e a tarifa zero para a venda do produto. De janeiro a junho deste ano, o Brasil importou 584,2 milhões de litros de etanol dos Estados Unidos, movimentando 301 milhões de dólares, segundo os dados do Ministério da Agricultura. Eu acho que, no que concerne o Brasil, se eles fizerem tarifas, nós temos que ter uma equalização de tarifas, disse o presidente dos Estados Unidos. As usinas brasileiras também vendem etanol aos americanos, e neste caso a taxa é de 2,5% sobre o valor da mercadoria. No primeiro semestre desse ano, o Brasil vendeu 146,5 milhões de dólares, um total de 262,4 milhões de litros. Vamos estar apresentando algo que tem a ver com tarifas e com justiça, porque temos muitos países por muitos anos têm nos cobrado tarifas para fazer negócios e nós não cobramos deles. Isso se chama reciprocidade, se chama tarifas recíprocas e talvez você veja algo sobre isso muito em breve, afirmou Trump. As segundo fontes, a decisão será tomada pelo presidente Bolsonaro, que caso decida derrubar as tarifas, a assinatura partirá do Ministério da Economia, ou seja, do Paulo Guedes. Setores do Ministério da Agricultura tentam que, em troca da isenção de etanol americano, o açúcar brasileiro seja liberado de tarifas. Porém, como o adoçante nos Estados Unidos é de beterraba e o combustível feito do milho, o Brasil teria que enfrentar dois grandes lobbies para avançar com a proposta. Aqui, meu irmão, só para você entender, se trata de uma matéria da mídia e é claro que eles têm que fazer esse trabalho aqui de manipulação. Tudo que está sendo falado aqui é fato, mas eles estão te manipulando, querendo dar a entender que, olha, nós vamos deixar de taxar, ou seja, vamos deixar os americanos vender aqui o seu álcool e ganhar muito dinheiro e não pagarem nada, absolutamente nada, mas em troca vamos vender o açúcar para eles também sem taxa. Vê só a comparação, álcool, né, 1 kg de açúcar com 1 kg de álcool. E para piorar, lá no mercado deles eles não usam açúcar, dificilmente eles usam açúcar, eles usam mais o adoçante à base de beterraba. Então o Brasil nessa negociação, ainda que eles aceitem, está literalmente se ferrando. E sendo, meu caro irmão, que ano passado a gente já cedeu para eles. 2019, esse governo entreguista que está aí, sem moral, já cedeu. Mas não é o suficiente, nunca vai ser. Porque se você tem uma pessoa servil, entreguista, você faz o que quiser com ele. É um absurdo, meus caros irmãos. Nós não temos uma liderança de forma alguma. Temos um entreguista aí balançando a cabeça como se fosse um empregado. Já entregamos a base de Alcântara e tantas outras coisas que a gente vem cedendo como vistos aí para o mundo todo. Quem quiser vir para o Brasil pode vir à vontade, virou casa de mãe Joana. E só para não me alongar muito, a gente vai falar sobre isso. Mas quem não se respeita, ninguém respeita. Mas vamos continuar com essa matéria. Em nota enviada à imprensa na tarde desta terça-feira, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, UNICA, afirmou que o presidente dos Estados Unidos demonstra desconhecimento total sobre o assunto quando fala de tarifas de importação do etanol. Ao dizer que não queremos as pessoas impondo tarifa a nós, simplesmente ignora que a tarifa já existe desde 1995, como parte do acordo do Mercosul, e que os Estados Unidos, sem o menor pudor, tarifam o nosso açúcar em 140%. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Seria um bom resumo dessa história. A Unicar afirma que os americanos não estão conseguindo cumprir metas para consumo de etanol no país e que, por brigas comerciais, ficaram sem mercado para vender o produto. Não temos culpa, portanto, que os americanos não tenham para onde enviar o etanol que produzem, já que Trump fez a opção pela indústria do petróleo em seu país, diz a nota assinada pelo presidente da UNICA, Evandro Gussi. Temos ainda menos responsabilidade pela situação eleitoral do presidente Trump junto aos eleitores do meio oeste, que cobram dele o cumprimento das promessas eleitorais. A cultura americana estabelece por princípio que cada um é responsável por seus próprios atos. Eis a hora de pôr isso em prática. Encerra a nota da UNICA. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje eu estou usando mais uma vez uma gameplay de fundo do GTA V, porque do jeito que a coisa vai, daqui a um tempo, a gente só vai poder rodar com os nossos carros em jogo, em videogame, porque o combustível vai ser tão caro
que as pessoas só vão poder usar um veículo quando realmente for extremamente necessário, e não pelo valor do bem, mas pelo preço do combustível. Quando a gente fala aqui que o Brasil é refém do mundo, as pessoas às vezes esperam você citar qual país para te apoiarem ou para te atacarem. E isso acontece porque a mesma lavagem cerebral que a esquerda conseguiu fazer no seu auge quando estava no poder, a direita fez a mesma coisa. E uma direita canhota, que é a direita verdadeira, a direita que deveria ser patriota, que deveria ser conservadora, na verdade é entreguista. Você já está sentindo o resultado disso na sua pele. Cada dia a situação piora. É verdade que houve uma pandemia, mas nenhum país, por exemplo, desvalorizou tanto a sua moeda como o Brasil, e já mostramos gráficos aqui em vídeos passados. Agora, meu caro irmão, quando houve aquela treta com a Venezuela, aquele problema lá na Venezuela, eu li em notícias, em vários lugares, que o Bolsonaro mandou ajuda, mandou suplementos alimentar, remédios e tudo mais lá para a Venezuela. E, segundo as informações, não sei se são fakes, mas eu vi em mais de uma fonte que o presidente da Venezuela não aceitou. E eu fui muito criticado pelas pessoas completamente cegas. Hoje está diminuindo mais isso, mas elas não entenderam o que realmente aconteceu ali. E eu expliquei e vou explicar aqui de novo. Imagine, meu caro irmão, que eu quero vender um dos meus carros a você. Você já acompanha o nosso trabalho, tem uma confiança em mim. Eu também considero você, tenho um carinho por você que acompanha meus vídeos. E a gente resolve fazer essa negociação. Você achou bom o preço, achou bom o carro e quer comprar. Tudo bem. Agora imagine que existe um terceiro que proíbe qualquer tipo de negociação entre duas pessoas. Nós não podemos fazer esse negócio, nós temos que primeiro passar por essa terceira pessoa. Não importa o quanto você goste e confie em mim, não importa o quanto eu goste e confie em você, nós temos que fazer o negócio pela terceira pessoa. A lei, nesse caso, nos proibiria de fazer o negócio diretamente. Se existisse uma lei assim, você com certeza diria que isso é um absurdo. Se essa lei realmente existisse, com certeza você diria que isso é um absurdo, que não consegue nem pensar em algo desse tipo. Pois bem, meu caro irmão, você como cidadão já acha ruim, mas as nações se submeteram a isso. Os donos do mundo deram essa ordem que nenhuma negociação internacional pode ser feita com outra moeda a não ser o dólar. E nesse caso aí você começa a entender por que a Venezuela não quis aceitar a ajuda do Brasil. O governo de lá, que já estava naquela situação justamente pelas sanções que o governo americano estava fazendo sobre o país deles, então eles disseram: olha, eu não preciso de esmola, eu quero que você me venda o que a gente precisa. Nós precisamos de comida, precisamos de remédios, então vocês nos vendem, nós temos muito combustível aqui para vocês levarem. Para você ter ideia, muitas pessoas dizem que com poucos centavos você consegue encher o tanque de combustível na Venezuela, porque foi feito sanções, ninguém compra o produto dos caras. Então eles ficaram com todo aquele combustível lá, o país não tem como se manter, não é um país tão rico como o Brasil, e aí, como ninguém vende, chegou àquele estado de miséria. Ninguém te explica isso, e quando tenta te explicar, leva logo o nome de comunista. Ah, tá defendendo os caras. Não tem nada a ver a ideologia política que é implementada em um país. O problema é que se você tentar governar, seja de direita, seja de esquerda, tentar governar sem seguir as regras dos donos do mundo, você simplesmente é destruído. Então aquele caso onde o Brasil poderia sair muito bem, fechar um acordo muito lucrativo, é óbvio que o Brasil não quis fazer, se amedrontou. Agora, dentre todos os países existentes no mundo, o Brasil hoje é o único capaz de ser realmente autossuficiente, porque tudo pode ser feito, tudo pode ser produzido. E eu desconheço terra mais rica do que essa. Você tem água em abundância, você tem todo tipo de fruta onde você plantar qualquer semente. Se você derrubar da sua mão uma semente de melancia no chão, com pouco tempo você volta ali, tem uma árvore de melancia. O Brasil é isso, uma terra realmente rica, uma terra abençoada. Mas o que o Brasil não tem, infelizmente, é governos nacionalistas. Essa matéria que a gente acabou de ver, embora seja fatos que você ouviu aqui, ela pertence ao G1. Portanto, a grande mídia, como você já sabe, você que acompanha o nosso canal, sabe, ela não inventa a notícia, mas ela manipula. Então tem a manipulação aí na parte onde eles falam que o Brasil também vende etanol para os Estados Unidos. De fato, o Brasil realmente vende para os Estados Unidos. Mas o Dr. Ené já explicou isso. Embora a matéria tenha feito parecer que, olha, realmente os americanos cobram aí 2% do etanol brasileiro, e o Brasil está cobrando 20% deles, sendo que tem uma cota, e só depois que bate essa cota, quando eles começam a vender muito mais do que aquela cota, é que é cobrado 20% de imposto. Mas se você não presta atenção, os Estados Unidos têm certa razão, porque é isso que eles querem. Essa mídia, ela é totalmente globalista, ela trabalha para os donos do mundo. Então é isso que eles fazem, eles manipulam. Mas o Dr. Ené já explicou muito bem isso. A fuga de capital é muito maior do que a que entra.
Se esse negócio não trouxesse lucro para o governo americano, você acha que eles faziam? É lógico que não. Escuta quando o Dr. Enéas falou isso no programa do Ratinho. Preste muita atenção nesse trecho. Então essa história de dizer que os capitais fogem é conversa fiada. É conversa fiada. Porque eles estão vindo em massa para cá para levar mais dinheiro de volta. Isso não adianta nada. Ninguém vem aqui de graça, exatamente. Né? Ninguém vem aqui de graça. E é perfeitamente possível nós sermos uma nação independente, não há dúvida. Nessa mesma entrevista, o Ratinho questiona sobre as sanções que o Brasil poderia sofrer, porque, segundo eles, nós estamos devendo. É isso que a mídia sempre passou. A gente deve, não sabe de quê, e temos que pagar. E o Ratinho faz essa pergunta, assim como o Jô Soares e outros tantos já fizeram. Escute só essa resposta, porque ela tem tudo a ver com essa matéria que você acabou de ouvir do G1. Veja só. Uma coisa que é fundamental é parar instantaneamente com a drenagem de recursos que são mandados para o exterior. Para o senhor ter ideia, de cerca de 10 bilhões de dólares, que é, em termos médios, a receita da União, de todos os tributos, de 10 bilhões, 5 bilhões são pagos de juros. Dívida interna e externa. Isso o povo não sabe. 5 bilhões. Veja como não tem nenhum sentido essa discussão imbecil de fazer projeto de educação, de saúde, não adianta. Porque toda a riqueza nacional está indo embora. Esse é o ponto. Então, há que, nesse instante, produzir, e isso é difícil até de dizer, porque causa um mal-estar, mas é preciso que exista uma ruptura com o que aí está. É preciso que se diga no cenário internacional que não se pode continuar mais assim, que é impossível continuar tirando sangue da população, sangue circulante. Não é mais possível. O senhor acha que lá fora eles vão aceitar? Não, nós estamos devendo. Veja o senhor. Nós estamos pagando uma dívida. É interna e externa. Esse é o problema. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do planeta. Para o senhor ter ideia, nem a Rússia está no nosso nível. Se fizer uma análise técnica, juro nominal, real, que não interessa aqui. Mas a nossa taxa de juros é a maior do planeta. Então, o que Enéas estava dizendo aqui era quase que uma profecia do que a gente está vivendo agora. Ele falava que, mesmo que a gente rompesse com esse sistema internacional e sofreríamos sim, sem dúvida, sanções, como a que fizeram na Venezuela, com certeza também iria acontecer no Brasil, mas diferente da Venezuela, que a única riqueza que eles têm é o petróleo, o Brasil é rico em tudo, em alimentos, na agropecuária, na agricultura, em qualquer setor que você pegar, os minérios, tudo que você pegar aqui no Brasil tem muito. O que o governo alega para continuar sangrando a nossa nação é que nós não temos capacidade de refinar o nosso próprio produto, o que é mentira. É mentira. Você vê o caso do álcool. A gente vende para eles e compra deles. Para que isso? Por que não fazer a proposta de Dr. Enéas, que era vender apenas o que sobrasse? Se a gente fabrica um produto e a gente precisa dele, então vamos nós mesmos usar. Vamos vender aqui no mercado nacional. Vamos fortalecer a indústria e atender primeiramente o consumidor brasileiro. Afinal, estamos no Brasil. Não é vender para fora, faltar aqui e comprar caro deles. Porque é assim que funciona. Quando o pessoal fala que o problema do Brasil é a corrupção, aí cita o que aconteceu na Lava Jato, o que acontecia no Mensalão e etc. E tantos golpes que a gente já viu aí noticiado na mídia. Enéas ria disso tudo. Por quê? Porque o grande problema não é esse daí. Sangra os cofres públicos? Sangra. Mas não tanto quanto o que é oficial. O que são feitos em contratos, que é legalizado diante das pessoas. Com a aprovação, inclusive, de pessoas como hoje os bolsominions ou os petistas no passado. Com a aprovação dessas pessoas que deixam o homem trabalhar, ele sabe o que está fazendo. Diziam isso com Lula e estão dizendo agora com Bolsonaro e disseram também com o FHC. O Enéas alertava, nessa entrevista aí, o presidente era o FHC. Então, meu caro irmão, você vê que o tempo passa e a estratégia continua a mesma. Mudando o avatar, as pessoas aceitam tudo. O povo brasileiro devia ser conscientizado do que iria acontecer na hora que um governo nacionalista assumisse, porque realmente vai acontecer isso, vai ser taxado como tudo que não presta, vai ser chamado de vários nomes, e quando eles tentarem fazer as sanções com o Brasil, eles vão perceber, e eles já sabem disso, eles não são idiotas, é por isso mesmo que eles trabalham para não deixar nenhum governo patriota entrar, e trabalham na mente da população há tanto tempo para que você tenha vergonha de tudo que é nacional, para que você tenha vergonha inclusive de você mesmo, de dizer eu sou brasileiro, eu moro no Brasil, meu país é lindo, eles trabalham para isso. É por isso que você não vê um super-herói brasileiro, é por isso que você não vê filmes com a nossa história. Já citei aqui histórias de brasileiros que vocês nem conhecem. Lembra dos Cobras Fumantes, por exemplo? Procura aí, ainda está no canal. Histórias de bravura, de coragem, de sacrifícios de grandes brasileiros. Eles não mostram, porque eles não querem que você tenha nada para se espelhar, para se orgulhar. Para você sentir vergonha de ser brasileiro. Na hora que você quiser procurar um herói para se inspirar, vai atrás do Capitão América. É assim que eles vêm trabalhando na nossa mente há muito e muito tempo.
Mas, meu caro irmão, fique sabendo, tudo isso é feito por esse medo que eles têm do Brasil, de um governo realmente patriota assumir. Porque no caso dos Estados Unidos aí, ó, estão achando ruim que se cumpra a lei que foi criada desde 1995 no acordo Mercosul. Vocês agora, porque estão tendo problema com a China, querem descontar no Brasil. Vamos fazer o seguinte, a gente não vende mais nada a vocês e vocês vivem aí por conta de vocês. Se tivesse um doutor Enéas na presidência, não tenha dúvida, meu caro irmão, que ele diria isso. Olha, agora não vai ser mais 20% não, vai ser 40%. E vocês não querem, então tudo bem. Eu paro de vender pra vocês e vocês param de vender pra mim. Vamos ver quem sai perdendo. Primeira coisa que eles iam tentar fazer era sanções. Os mais prejudicados seriam eles mesmos, que vêm sangrando a nossa nação e arrancando recursos daqui para manter as suas boas vidas lá e encher os cofres dos senhores do mundo. O Brasil é um país continente. O Brasil deveria liderar todo o Mercosul aqui. Deveria inclusive negociar em uma moeda nossa e não no dólar. Nada de global, nada global presta. O Mercosul deveria negociar entre ele mesmo e vender caro para esses outros, como eles fazem com a gente. Mas você não tem uma liderança. O que mais chegou perto disso, meus caros irmãos, era o sal, que na verdade não era para o nosso bem. Isso tanto é prova que você via que o Lula, né, na época, se dava muito bem com Barack Obama e com os outros presidentes de países de primeiro mundo. Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica e mundial. Um nacionalista de verdade, ele vai ser chamado por esses caras de fascista. Ele não vai se dar bem de forma alguma. Quando o cara disser assim, olha, esses recursos que vocês arrancam aqui a preço de banana, acabou. Qualquer um que faça isso, independente da posição ideológica dele, se é de esquerda, se é de direita, se é centrão, se o cara fizer isso, ele vai ser o anticristo para esses caras. Pode ter certeza disso. Para finalizar esse vídeo, meu caro irmão, quero que você veja aqui o que aconteceria se a gasolina fosse vendida por um preço justo, sem esses abusos que acontecem o tempo todo. Eu acho que a matéria é de um deputado, mas você nem leva em consideração, porque o brasileiro também tem que acabar com esse negócio de ouvir uma pessoa falando o que é certo naquele momento, achar que o cara é herói. A gente tem que acabar com isso para poder mudar essa nação, porque os oportunistas, os avatar que as 13 famílias usam, fazem exatamente isso. Eles falam exatamente o que o povo quer ouvir. E os anos vão passando e essa fórmula nunca dá errado, ela sempre dá certo. Quando fala pro povo que realmente está acontecendo e o que eles querem ouvir, o pessoal automaticamente coloca aquele cara ali como um herói. Isso tem que acabar. Então preste atenção na matéria em si, tá certo, meus caros irmãos? E você vai ver que tudo que a gente falou aqui é a mais pura verdade. E enquanto o povo não despertar, vai continuar sendo explorado. Eu vou ficando por aqui, preste atenção na matéria a seguir. Um abraço e a gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Fui! Vou mostrar para vocês como é que é a composição do preço da gasolina. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o 30% de ICMS não é cobrado sobre o valor da gasolina que sai da refinaria. Ela sai da refinaria custando R$ 2,0299 ou 2,03 para arredondar. Okay. Bom, aí vem a vigarice. Os postos, o consumidor paga o ICMS não é sobre o preço do combustível. Não é sobre os dois. É sobre o preço que o governo acha que será vendido. Galera, tá vendo aí? Esse aí seria o preço, ó, sem os impostos. Aí sabe o que acontece hoje? Hoje o povo brasileiro paga imposto para ficar bancando político. Então você precisa mexer nos três poderes. Eu vou entender quando esse país está quebrado. Eu tô vendo muito governador falando que o Estado está quebrado, igual o meu aqui de Minas Gerais, falando que o Estado está quebrado. O Estado está quebrado, bancando ainda auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio mudança, auxílio saúde. O país está quebrado. Eu, quando era pequeno, meu pai tinha empresa e nós íamos todo final de semana na churrascaria Maurício, aqui na minha cidade de Vinópolis, muito tradicional. Aí a minha empresa, meu pai quebrou. Aí meu pai pegou pra nós e falou assim pra minha mãe: agora você vai fazer comida em casa, não vai ter jeito mais da gente sair. Eu vou entender quando esse país estiver quebrado de verdade, a hora que eu ver, sabe, salário de político atrasado, que nunca atrasa, né? Político não recebendo auxílio moradia, judiciário não recebendo essa pouca vergonha que recebe, essa quantidade de penduricário. Aí eu vou entender que o país está quebrado. O país não está quebrado, o país sempre foi roubado, é totalmente diferente. Então,
governador de Minas Gerais, vamos reduzir o ICMS. Você é liberal, você prometeu isso na campanha que ia reduzir, não só de Minas Gerais. Agora é a hora do povo brasileiro pegar, compartilhar esse vídeo, sabe, mobilizar toda a nação brasileira para pedir todos os governadores do Brasil para reduzir o imposto. Tem que reduzir. O brasileiro não tem que pagar R$5 de gasolina para político, não. Sabe, o político tem que pagar a conta, não é o brasileiro que vai pagar a conta mais, não. Chega de palhaçada. Então, cobre do seu governador. Já começou a campanha, já tem 2 governadores do estado que vai reduzir. Então, que todos os governadores façam isso. Todo o poder é emanda do povo. Se o povo brasileiro alertar, não querer pagar mais gasolina de 4 e tanto, quase R$5, vocês vão pagar a gasolina daquele ali, ó, R$2,49. Compartilha esse vídeo para chegar em cada governador do estado, chegar no presidente, pra gente reduzir isso aí, beleza? Contem comigo, deputado estadual Cleitinho.